No fundo, você acha que merecia nota 10 dos jurados? Em todos os quesitos? Imagine entrar no maior reality show do país como o favorito absoluto, o queridinho das redes, o estrategista que todos temiam. Marcelo não era apenas mais um participante do BBB 26. Ele era o fenômeno da edição, o jogador que parecia ter a chave do prêmio nas mãos. Agora corta para a cena da eliminação. Silêncio no estúdio, uma porcentagem de rejeição que ninguém previu, e o olhar de um homem que viu sua popularidade desmoronar em poucas semanas. Como o mestre do jogo se transformou no vilão da edição? A pergunta que quase ninguém está fazendo é: o que mudou na percepção do público de uma madrugada para outra? Muitos apontam arrogância, outros falam de excesso de estratégia, mas existe um detalhe pouco comentado, algo que aconteceu nos bastidores da última festa do líder. Um comentário sussurrado, um microfone que captou mais do que deveria, e uma repercussão que a edição principal não destacou, mas que pode ter selado o destino de Marcelo. Hoje eu vou te mostrar como esse momento mudou completamente o rumo do jogo. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Se você gosta de análises profundas sobre o que acontece além da edição das 22 horas, o seu apoio faz toda a diferença. Fica comigo até o final, porque as peças desse quebra-cabeça não aparecem de uma vez, e quando tudo se conecta, a forma como você enxerga as eliminações do BBB nunca mais será a mesma. Para entender a queda de Marcelo no BBB 26, precisamos voltar ao começo. Nas primeiras semanas, ele era a maior promessa da edição. Entrou na casa com uma narrativa poderosa, origem simples, inteligência estratégica e um plano claro. Marcelo não escondia, ele estudou o programa, analisou temporadas anteriores e entrou decidido a vencer. No início, funcionou. Nas festas, ele brilhava. Nas provas, se destacava. Nas redes, era tratado como um dos mais fortes candidatos ao prêmio. Marcelo personificava o arquétipo que o Brasil costuma abraçar, o estrategista humilde que veio de baixo para conquistar tudo. Mas o confinamento não revela apenas talentos, ele amplifica escolhas. Em algum momento, Marcelo decidiu que a amizade era risco, conexão era fraqueza, empatia era distração, e passou a jogar como se estivesse movendo peças de xadrez, esquecendo que as peças tinham sentimentos. Aqui surge a primeira pista. Ainda na primeira semana, ele disse em uma conversa de madrugada: "Não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para destruir adversários." Naquele momento, o público achou icônico. Soava como foco, determinação, coragem. Mas olhando agora, depois da eliminação, aquela frase era um aviso. O BBB não é um jogo contra bonecos, é um jogo contra pessoas. E, principalmente, é um jogo decidido por pessoas. O público brasileiro vota com o coração, admira a estratégia, mas exige humanidade. E Marcelo começou a esfriar. O verdadeiro ponto de inflexão não foi um voto errado, não foi uma prova perdida. Foi quando ele expôs a vulnerabilidade de um aliado para se salvar do paredão. Para ele era uma jogada de mestre. Para quem assistia, era traição. Naquela madrugada, algo mudou no clima. As redes que antes organizavam mutirões a favor começaram a produzir memes contra. O estrategista virou vilão. E o golpe final veio após uma prova do anjo. Marcelo, já seguro de sua popularidade, humilhou publicamente um adversário que atravessava um momento delicado. Ali, ele cruzou uma linha invisível. O público pode até aceitar jogo duro, mas não aceita soberba. Muito menos o chute em quem já está no chão. Marcelo acreditava que controlava a narrativa, mas esqueceu a regra central do BBB. O público sempre decide quem merece continuar. E agora, eu quero saber de você. Marcelo foi injustiçado por jogar com frieza e estratégia, ou ele colheu exatamente o que plantou ao sacrificar relações em nome do prêmio? Se você acredita que o jogo é para jogadores e ele deveria ter ficado, deixa o like. Se você acha que ele mereceu sair, comenta justiça. Agora, a revelação que eu prometi no início. A eliminação recorde de Marcelo não foi causada apenas pelo que passou na edição das 22 horas.
Quem acompanha o BBB sabe que o programa não se resume ao que é exibido na TV aberta. Existe um outro jogo acontecendo em paralelo, no pay-per-view 24 horas, nas conversas de madrugada e principalmente nas redes sociais. E foi exatamente ali que algo começou a mudar. Segundo relatos de quem assistia à transmissão ao vivo naquela noite, um comentário atribuído a Marcelo começou a circular poucos minutos antes da votação oficial abrir. Durante a madrugada, em uma conversa aparentemente descontraída e acreditando estar distante do foco principal, ele teria sugerido que o público compra qualquer narrativa. A frase, isolada, poderia ser interpretada de várias formas. Poderia ser ironia, poderia ser bravata, poderia ser apenas mais uma fala impulsiva dita sob pressão, mas o contexto em que surgiu foi determinante. O trecho, curto mas explosivo, começou a ser recortado e compartilhado em grupos de fãs, perfis de análise e no X. Em questão de minutos, a discussão saiu dos bastidores e tomou proporção pública. O debate deixou de ser apenas sobre jogo e passou a ser sobre respeito. Mesmo que a edição principal não tenha destacado o momento, o impacto nas redes foi imediato. E no BBB, a percepção construída fora da casa pesa tanto quanto os acontecimentos internos. A partir dali, a narrativa, a imagem começou a ruir. Marcelo não era mais visto apenas como o estrategista frio. Para parte do público, passou a representar algo mais incômodo, a sensação de que estaria subestimando quem realmente decide o jogo. E existe uma regra invisível no BBB que raramente é dita em voz alta. Você pode manipular alianças, pode calcular votos, pode montar estratégias complexas, mas nunca pode dar a impressão de que está manipulando o público. O telespectador aceita jogo duro, aceita traição estratégica, aceita rivalidade, mas dificilmente aceita a ideia de estar sendo tratado como peça previsível dentro de um plano maior. Se aquele comentário foi mal interpretado, exagerado pelas redes, ou apenas o estopim de um desgaste que já vinha se acumulando, talvez nunca saibamos com toda precisão. O fato é que naquele momento a imagem já estava fragilizada. E no universo dos realities, imagem é tudo. A votação que se seguiu carregava mais do que a avaliação de uma jogada específica, carregava um sentimento, um ajuste de contas simbólico entre jogador e audiência. A rejeição não foi apenas sobre estratégia, foi sobre percepção, foi sobre a quebra de confiança, foi sobre a linha tênue entre inteligência e arrogância. Marcelo construiu sua trajetória apoiada na ideia de que dominava o tabuleiro, e de certa forma dominava mesmo. Ele lia movimentos, antecipava alianças, calculava cenários, mas o único elemento impossível de controlar é o emocional coletivo. O público não vota apenas para premiar o melhor jogador, ele vota para se sentir respeitado, para se sentir parte da decisão, para reafirmar que no fim das contas a última palavra é dele. E quando surge a sensação, justa ou não, de que essa relação foi desconsiderada, a resposta costuma ser rápida e contundente. Naquela madrugada, algo invisível se quebrou. Não houve gritos, não houve briga física na edição. Houve apenas uma mudança sutil na forma como Marcelo passou a ser enxergado. De estrategista frio para alguém que poderia estar jogando também contra quem assistia. E no BBB, essa é a única guerra que ninguém sobrevive. O episódio mostra uma verdade dura sobre realities. A fama lá dentro é volátil. O que te transforma em herói na segunda pode te derrubar na seguinte. Estratégia constrói narrativa, mas humanidade constrói permanência. Marcelo dominou o jogo, mas perdeu a conexão. E isso, no final, custou caro. No próximo vídeo, vamos analisar outro caso que também dividiu opiniões. O que realmente aconteceu com a carreira de Sara Andrade após o BBB 21? Foi apenas erro estratégico ou algo mudou na percepção do público? Até o próximo clique.